se existe essa projeção de que, puxa, vou faturar nessa safra 10 milhões e tenho de curtíssimo prazo, né, vencimento para esse ano 12 milhões, 15 milhões, ou mesmo 10 que seja, né, mas que eu vou trocar 6 por meia dúzia, vai ficar uma questão difícil, vou precisar fazer um caixa, é um indício número 1 de que talvez eu precise de uma recuperação judicial. Meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast, aqui fazendo parte da família AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com o Dr. Rafael Durante, que é advogado, especialista em recuperação judicial e sócio do escritório João Domingos. Então, seja bem-vindo, doutor. Oi, Lígia, oi aos amigos do Agro em Pauta, nossos ouvintes aí. Obrigado, Lígia, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma honra fazer parte aí do seu programa, a gente bater esse papo sobre temas tão relevantes pro agro, né, que a gente tem discutido nos nossos últimos encontros. Então, mais uma vez, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Show de bola. E o doutor já participou aqui com a gente, inclusive, de quando a gente tava só no programa de rádio. Então, muito bom ter aqui também no podcast. Mas bom demais, pessoal. Pra você que tá aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta, a prosa é livre, a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes pro produtor rural e pra sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então, aguenta aí que já a gente tá de volta. Tô aqui de volta com o Dr. Rafael e, doutor, eu acho que é muito legal a gente trazer esse tema e aqui pro podcast pra gente poder informar os nossos produtores e os nossos ouvintes, porque recuperação judicial é um assunto polêmico e o pessoal às vezes não entende muito bem como é esse processo, às vezes via acontecendo no âmbito das empresas, mas no agro é novo, né? Então, explicando assim, já pra gente começar do começo, explica pro pessoal o que é a recuperação judicial, o que ela engloba? Esse comecinho é muito importante, essa introdução que você fez, porque a gente realmente tem a recuperação judicial hoje numa posição polêmica, mas ela não deveria ser polêmica. Quando a gente entende a legislação, entende a origem do instituto, né, por que ele foi criado e tudo mais, a gente vê que, na verdade, ela é um remédio maravilhoso para uma situação de crise, principalmente para o credor, por incrível que pareça, né? Então, a razão de existir da recuperação judicial não é só organizar a vida do devedor, é garantir que o credor receba o valor que ele tem para receber, né? Ela nasceu nos Estados Unidos mais de 100 anos atrás, justamente para que os credores que lá eles chamam de holdout, né, que são os dissidentes, os credores mais agressivos, não satisfizessem os seus créditos com todos os ativos de um devedor ali e os outros ficassem sem receber nada. Então, a criação dessa assembleia, vamos chamar assim, desse concurso de credores, ela tem por objetivo principal proteger um credor do outro também. E com isso, a gente cria um sistema de recuperação, de reestruturação, que permite, se a gente fosse um texto escrito, eu ia colocar em negrito, né? Que permite que as dívidas sejam pagas. Acho que essa é a frase mais importante e relevante que a gente tem para dizer sobre a recuperação judicial. O que afinal de contas é isso? É o uso de uma legislação federal, ou seja, não tem nenhuma ilegalidade, né? Porque a gente justamente usa uma legislação para pagar dívidas. E onde a recuperação judicial fica mais suave, né? Ela é suavizada. Quando a gente interpreta tudo o que acontece dentro de um sistema de recuperação à luz do outro caminho possível para aquele empresário que está naquele momento. E qual que é o outro caminho? Qual é esse outro caminho? É a falência. Então, a recuperação judicial é uma alternativa à falência. É simples assim, né? Qualquer outra situação em que a gente lance mão de uma recuperação judicial pode ser precipitado. Mas aí a gente precisa definir também o que é uma falência para chegar a essa conclusão e não dizer assim, não, mas eu só estou devendo, eu não vou falir, então não é para mim. Claro, a falência jurídica, né, quando você realmente busca o poder judiciário para pedir uma autofalência, ou quando um credor pede a sua falência e isso vai para uma decisão judicial, ela é o finalzinho da falência ali, né? Ela é quando realmente já acabou o jogo. É só para a gente liquidar os ativos que sobraram e pagar os credores da forma como foi possível. No nosso entendimento do que é uma falência e como a recuperação judicial pode ajudar, a gente tem que voltar algumas casas nesse jogo. Isso significa o que na prática? Quando o produtor ou o empresário já está numa situação em que ele tem a possibilidade de perder ativos produtivos para pagar a dívida, na prática é uma falência. Porque se eu tenho uma área produtiva, mesmo que uma fazenda, por exemplo, com algum maquinário,
e eu tenho que vender um pedaço considerável dessa área para pagar uma dívida. Eu não vou falir se eu fizer isso tecnicamente, certo? Vender a área, pago todo mundo e continuo produzindo pequenininho ali. Só que você concorda que a capacidade produtiva foi reduzida muitas vezes a uma fração ínfima do que existia antes? Então, na prática, esse produtor faliu, porque ele vai ficar com a estrutura dele de produção dilapidada, né? Como se ele tivesse realmente começado de novo. E eu tive um professor de economia que dizia o seguinte na Unicamp, em Campinas, né, na Universidade de Campinas, que dizia o seguinte, que a gente não vende patrimônio para pagar dívida. Dívida você renegocia. Nossa, tem tanto produtor que faz isso. Eu acho que é o status quo, é o que todo mundo faz, é o de praxe. Apertou, vende um pedaço aqui, vende uma máquina, vende alguma coisa para pagar dívida para não se apertar, que é o que a gente fala, né? Exatamente. A gente entende essa lógica do produtor rural e ela é louvável, porque ela demonstra que existe uma preocupação com a honestidade, né? com o pagamento. Mas o fato da gente renegociar uma dívida não quer dizer que a gente está sendo desonesto, né? A gente não existe desonestidade em pagar de uma forma que seja mais viável para o negócio, né? Lembrando que existe risco dos dois lados. A partir do momento que você tem uma instituição financeira que empresta capital, né, que você usa um capital de um terceiro para o seu negócio, esse terceiro aceitou assumir um risco, tanto que esse risco tem um preço, que são juros, né, que é o spread, que é a diferença entre o que o banco capta de dinheiro no mercado mais o custo do risco. Então, está previsto isso já para a instituição financeira. Então, não existe bonzinho e nem criança do lado de lá, né? É tudo calculado e etc. E a gente não faz uma restauração para dar um calote, né, para não pagar ninguém. Pelo contrário, a gente faz para evitar e às vezes até para corrigir algumas distorções do próprio mercado de crédito, porque muito se fala agora que o responsável pela crise, né, quando busca uma recuperação judicial, é o produtor rural que não conseguiu pagar as suas dívidas, né? Mas quando você tem uma instituição, por exemplo, que empresta dinheiro baseada no valor da garantia e não na capacidade de pagamento de um produtor, essa fatura uma hora vai chegar, né? Então, assim, a instituição assumiu o risco. Você tem uma fazenda de 100 milhões, eu vou te emprestar 50. Mas a capacidade de pagamento dele é 2 por ano, né? Quer dizer, não fecha a conta, né? E a gente recebe muitos produtores aqui no escritório numa situação de endividamento que exigiria 30, 40 anos de produção sem juros para pagar aquela dívida. E é um dinheiro que foi emprestado para eles nos últimos anos, ou seja, houve também uma responsabilidade do setor de concessão de crédito. E agora essa fatura começa a chegar e aí, obviamente, a gente tem dois caminhos. Ou a gente parte para uma recuperação judicial ou extrajudicial, né? Que é muito parecida, ou a gente vai para falência, né? São as duas únicas saídas diante de uma situação, né, de tanto volume financeiro devido assim. E uma coisa que é até legal da gente ressaltar é porque realmente isso é novo no agro, mas nas empresas isso já acontece há muitos anos. E a gente tem visto algumas instituições, principalmente instituições financeiras, que não gostaram. A gente tem que dar um jeito de acabar com esse negócio de recuperação judicial para produtor rural. Isso daí tá acabando com o nosso sistema financeiro. Só que a verdade é que pro lado de lá sempre teve, né? Por que pro lado de cá a gente vai ter que abrir mão agora? Exatamente. A recuperação judicial não acaba com... Isso é mito, que acaba com crédito, que altera custo de crédito, etc. E até porque os números mostram o contrário. Eu não vou ter eles precisos aqui de cabeça, porque é um estudo que tomei contato já tem algum tempo, mas já falei sobre isso, inclusive, numa palestra, então algumas coisas eu ainda lembro, né? Mas se a gente for contextualizar em termos de número de produtores rurais no país, números de recuperação judicial, o percentual é ínfimo. Mínimo. E isso, em comparação com outras economias do mundo, mostra que a gente ainda tem muito chão, né, para percorrer, tem muita água para passar embaixo dessa ponte da RJ, e a gente não viu, por exemplo, a França colapsar por excesso de recuperação judicial, né? Se a gente tem aí no Brasil, a gente teve desde o início da lei em 2005, aí alguma coisa em torno de 16, 17 mil recuperações judiciais no sistema, né? E do agro, aí pouco mais de 1.000, a gente tem por ano, né, em economias como Alemanha e França, mais de 10 mil, ou seja, são números muito, muito maiores que os nossos, e a gente não vê o custo de crédito na França ser maior que o do Brasil, né? Esse é realmente um mito. A gente precisa, com informação, com tranquilidade, com debate, combater essas inverdades, porque isso prejudica o próprio sistema. Onde eu quero chegar? Se a recuperação judicial não tivesse preconceito algum, se ela fosse um instituto amplamente discutido pela sociedade, conhecido
pela sociedade, os produtores poderiam entrar em recuperação judicial mais previamente, né, numa situação menos grave de crise. Poderiam procurar até uma recuperação extrajudicial, que é um estágio mais brando, digamos assim, da reestruturação, que está, inclusive, na mesma lei. E, com isso, minimizar até esses tão falados prejuízos do sistema financeiro. Porque quando você está num estágio inicial de crise, um dos elementos para reestruturar uma empresa, e é isso que os bancos não gostam, é o deságio, né? É o chamado haircut lá, que é você pegar uma dívida de 10 milhões e oferecer um pagamento de 6, de 7, 2, de 3, depende da capacidade. Quando essa dívida é muito maior do que a capacidade de geração de caixa de um produtor, você concorda que é uma questão matemática você propor um deságio num plano de recuperação? Por quê? Porque é óbvio, não dá para pagar 50 milhões faturando 2 em menos de 25 anos. Então, ou eles aceitam 25 anos, ou então a gente vai ter que pagar 10 dos 50, 15 dos 50, enfim, vai ter que pagar um valor menor. Se a gente tivesse uma cultura de reorganização, quando a luz amarela acender, do tipo, olha, tive que prorrogar um custeio aqui porque não dei conta de pagar. Talvez seja hora de entrar numa recuperação extrajudicial, de procurar um escritório, de estruturar, dar um novo olhar ao meu processo interno. Estou dizendo isso como produtor, né? Então, talvez seja o momento do produtor olhar para os seus processos internos com um pouco mais de profissionalismo. Tudo isso antes, né? É como uma doença. É a mesma coisa com o corpo humano, né? Se você tem lá um primeiro sintoma de uma doença e já procura um tratamento, já procura entender o que está acontecendo no corpo, a chance de cura é maior e provavelmente o tratamento vai ser menos estressante. Numa questão de crise financeira, a lógica é a mesma. Se a gente espera muito, e a gente recebe aqui muitos produtores já tecnicamente falidos, né, em que a gente consegue recuperar, ainda por incrível que pareça, mas já chegam numa condição muito degradada financeira, a nossa relação com os credores é mais tensa, porque é óbvio que a gente, para conseguir colocá-lo de pé, a gente precisa aplicar, às vezes, um remédio mais amargo. Mas o sistema financeiro e os credores sabem que, para eles, mesmo a recuperação judicial sendo um remédio amargo, ela é muito mais doce do que uma falência, até mesmo para o sistema. Então, as taxas, por exemplo, as taxas de recuperação de crédito numa falência, a taxa média é de 6%. O que significa isso? Se um produtor rural está devendo 100 milhões no mercado e ele vem a falir, a gente pode considerar que os credores vão receber aí algo em torno de 6%. Aí você pode me dizer, não, mas isso não bate, essa matemática está esquisita, porque eu tenho uma dívida com hipoteca ou está garantida por, né, tem uma garantia real, alguma coisa, como é que vai receber só isso, né? Porque a gente não pode esquecer nunca que o dinheiro ele tem que ser considerado numa linha do tempo. Uma coisa é você ter 10 milhões à vista, outra coisa é você pegar esses 10 milhões daqui a 10 anos, eles já não valem mais 10 milhões, né? Porque você tem todo o custo de oportunidade perdido ali de um banco fazer dinheiro com aquele dinheiro que ficou parado, ou seja, isso impacta no resultado daquele crédito, daquela dívida. Então, ele pode até receber, mas vai demorar tanto para receber que quando esse dinheiro chegar, ele já não vale mais 10 milhões, ele já vale 600 mil, que é exatamente essa conta aqui, que é estatística, né? Inclusive, tem tanto estatísticas brasileiras quanto internacionais que são coerentes, elas apontam mais ou menos para o mesmo rumo. Em outros países com justiça mais ágil, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um sistema de falência muito ágil, essa relação é um pouco mais vantajosa para o credor. Mas aqui no nosso sistema, que as falências demoram muito para acontecer, a gente tende a conseguir sentar na mesa com o credor para negociar, né? Claro que a gente sabe que existe sempre um jogo duro na mesa, um teatro, né? Aquela coisa de que tá cada um ali querendo manter a sua posição de que não tá nem aí para aquilo, deixa quebrar, né? Mas a gente sabe que na prática não é interessante. E é aí que a gente consegue um consenso, consegue uma composição. Aqui no nosso escritório a gente tem muito respeito pela legislação da recuperação judicial. A gente já falou sobre isso várias vezes, sobre o assunto, né? E a gente trata a lei 11.101 como um todo, né? Seja num caso de RJ quanto num caso de extra, com muito respeito. Então, a gente entende que existe uma função social do crédito que precisa ser preservada, né? E a gente até brinca aqui, fala informalmente, né, entre os nossos negociadores, que os clientes passam e a gente fica, né? Ou seja, a gente tem que ter uma postura ética com o mercado nas renegociações de crédito, né? Sem ser ofensivo, sem ser aquela coisa que, como se aquela RJ fosse a única que a gente está trabalhando, sem o menor compromisso de manter a pureza da lei e até na relação com credores, né? Porque a gente se encontra muito. A gente está negociando hoje com o banco X para o cliente A e a gente está negociando daqui a 6 meses com o mesmo banco X para o cliente B. Então, essa relação ela tem que ser saudável, né? E uma relação não pode ser saudável sem respeito. Com certeza. E esse é um ponto que a gente preza muito, assim, como respeitar a lei, como manter a pureza, né, a ética dentro de uma recuperação judicial. Isso faz toda a diferença. Com certeza.
tamanho mínimo de fazendeiro, de proprietário rural ou de negócio, de empresa rural, ou isso vai valer de acordo com a sua receita, ou quanto está prejudicando o seu patrimônio ou a sua vida como um todo? Bom, a legislação não traz um piso, né? Assim, não tem números. A recuperação judicial pode ser feita para dívidas de X a Y. Para você ter uma ideia, empresas urbanas, né? Que o produtor rural ele é um híbrido, né? Ele trabalha na pessoa física, mas ele é, no caso de uma recuperação, ele tem que ser visto, né, tratado como um empresário. Mas nas recuperações de empresas urbanas, a gente pode ter, inclusive, recuperação judicial de microempresas, né? Então, assim, não tem um tamanho definido pela legislação. O que vai determinar se é o caso de uma RJ ou não é o perfil da dívida e o momento de vencimento dessas dívidas. Eu vou explicar um pouco melhor. O que a gente entende como um momento em que é necessário uma recuperação judicial? O momento em que o seu fluxo de caixa projetado, né, o fluxo de caixa projetado do produtor rural, mostra que ele ou já não está conseguindo pagar ou daqui a alguns meses não vai conseguir pagar. Porque ele não precisa ser um devedor para entrar em recuperação judicial, ele só precisa demonstrar que ele vai dever, que aquilo não vai ser, aquele compromisso não vai ser honrado da forma como foi pactuado. Não quer dizer que ele não vai ser honrado, mas a gente vai ter que repactuar os termos para que ele consiga pagar. Então, se existe essa projeção de que, puxa, vou faturar nessa safra 10 milhões e tenho de curtíssimo prazo, né, vencimento para esse ano 12 milhões, 15 milhões, ou mesmo 10 que seja, né, mas que eu vou trocar 6 por meia dúzia, vai ficar uma questão difícil, vou precisar fazer um caixa, é um indício número 1 de que talvez eu precise de uma recuperação judicial. A outra é a sua condição de crédito, né? Se você está com uma condição de crédito precária, né, o crédito já ficou caro, já tá difícil essa famosa pedalada, né, essa renegociação de jogar um custeio de um ano para o outro, né, que é muito comum entre o produtor, é um perigo, mas é usual. Quando isso começa a ficar difícil, ele vai ficar impossível do dia para a noite, e aí pega o produtor de surpresa. Onde eu quero chegar? Muitas vezes os bancos têm um crédito, uma linha de crédito facilitada para aquele produtor. Quando a exposição dele começa a preocupar, esse crédito é cortado simplesmente do dia para a noite. Não tem muita cerimônia, né? O produtor vai no banco para renovar um contrato e o gerente fala, infelizmente a gente não vai conseguir renovar. E pronto, e ele passou a ser um devedor do dia para a noite, né? Às vezes sem caixa, às vezes era o dinheiro que ele contava para plantar a próxima safra, para pagar um funcionário, etc. Ele fica sem. Aí quando o produtor chega pra gente nessa situação, é a famosa RJ iminente, né? Assim, sem possibilidade de pensar num outro caminho, só que ela já nasce dificultada, que ele já tá sem crédito, já tá prejudicado. Então a gente ajuda, a gente consegue ajudar também. Mas é muito mais difícil do que quando o produtor já planeja a sua restauração, já fala, olha, estou enfrentando dificuldades, os juros estão altos, meu endividamento está muito elevado para minha capacidade de pagamento, vou precisar buscar um deságio dessa dívida, vou precisar renegociar os valores, ao invés de pagar 50, vou ter que renegociar aí 30, 40, 20. É só uma RJ que dá essas ferramentas, porque se a gente chegar no banco fora da proteção da justiça e falar, olha, eu tenho uma dívida de 10 milhões, eu posso pagar 3 em 10 anos, tudo bem para vocês? A gente mal ganha um café do gerente ali, né? Não tem muita conversa, né? Quem já foi a banco sabe disso. E tudo bem, é o trabalho deles, é assim mesmo que funciona, né? Cada um defende o seu mercado, defende o seu negócio, né? O seu bônus no final do ano. Então, tá tudo bem, é tudo lícito. E também é lícito recorrer a uma recuperação judicial, porque afinal de contas a gente está falando de uma legislação federal, que a gente está usando a nosso favor, né? Do devedor. Então, é a arma que o produtor tem para, muitas vezes, corrigir essa distorção de crédito que houve no passado, né? Quando você tem ali um produtor que recebeu dinheiro só pela área que ele tinha como garantia e não pela análise pormenorizada da capacidade de pagamento, houve uma distorção da concessão de crédito. E essa fatura vai chegar, porque ele não tem condição de pagar. Talvez tivesse um juros de subsidiado, um juro menor, um juro de 3, 6% ao ano, alguma coisa assim. Mas hoje a gente tem visto que as taxas de juros praticadas, né, para produtores rurais têm girado aí em torno de 18% a 20%, 22% ao ano. E a produção não paga um juro desse, muito menos a pecuária, mas a lavoura muito menos, né? Quer dizer, a lavoura também não paga, muito menos a pecuária. Então a gente tem essa distorção que acabou sendo criada pelo próprio sistema, e agora o sistema reclama de ter que corrigir, né? Vamos ter que reavaliar isso, dar um deságio, ajustar, alongar, prolongar, dar uma carência, e aí o pessoal não gosta. Esse é o ponto de reclamação dos credores, vamos dizer assim.
E tem muita coisa que estava no planejamento que a decisão vem de cima. Tem um produtor que estava se planejando com um projeto e tudo mais para captar dinheiro do Plano Safra. Aí o Plano Safra foi cortado, que é uma linha de crédito subsidiada. Então isso daí já impacta. Aí a gente tem uma previsão, se o produtor não fez um hedge, você tem uma previsão de, eu vou vender essa soja a 120, 130. Aí você vai vender, tá 100. Isso já dá uma outra quebra de caixa. Então é muito fácil você cair num buraco de um ano pro outro. Tipo, agora eu tô bem e de repente eu não tô mais bem. Exatamente. O produtor rural é um herói, né? Todos eles mereceriam uma estátua cada um, porque não é para amadores você pegar um dinheiro emprestado, enterrar ele no solo e sem saber quanto você vai produzir dali, se vai chover, se não vai chover, são fatores que você não controla, e você também não controla o preço do seu produto, né? Porque como acontece nas empresas urbanas, olha, eu tô com a produção automotiva, por exemplo, de X milhões de veículos, faltou a matéria-prima, etc, a gente não conseguiu produzir aqueles X milhões que a gente precisa para atingir o nosso ponto de equilíbrio, vamos aumentar o preço do carro, a gente vai vender menos, quem tiver dinheiro para comprar, infelizmente vai pagar mais caro, mas a gente consegue cobrir, chegar no nosso ponto de equilíbrio e a empresa não vai quebrar. Na produção rural não é assim, né? Quem determina o preço não é o produtor, então, produzir menos, e se você pega um ano, isso é constante, né? Aconteceu muitas vezes aí nos últimos anos, em que a produção foi menor e o valor da saca também caiu, seja soja, seja milho, enfim, qualquer dessas commodities, você tem um duplo impacto. E no caso nosso, atual, brasileiro, a gente teve 4 impactos, vamos dizer assim, né? A gente teve muitas vezes perda de produção por questões climáticas, fator 1 que o produtor até suportaria se o resto estivesse em ordem. Aí a gente teve fator 2, queda de preço, né? No momento em que muitos se alavancaram, porque houve antes uma subida de preço, então criou uma euforia do mercado e depois puxaram o tapete, né? Então queda de preço junto de queda de produtividade. Aí você tem um terceiro fator que é aumento do custo de produção, ou seja, caiu o preço e ainda ficou mais caro para fazer, um tiro em cada joelho, né? Não é nem no pé. E aí você tem um quarto fator que é aumento da taxa de juros. É praticamente impossível a conta fechar, né? E aí se tudo isso está acontecendo, mas o produtor não está alavancado, não há dívidas, ok, vai ficar difícil. Talvez ele comece a se endividar nesse momento, né? Sejam uns anos de início de endividamento. E aí, eventualmente, ele vai conseguir sair dessa se em 2026, 2027, os fatores melhorarem. Agora, para quem chegou já em 22, 23 alavancado, né, já devendo, mas mesmo que conseguindo pagar, né, mesmo que devendo, mas conseguindo pegar o dinheiro no ano para pagar o passado e rolar a dívida, que é o normal, né, do produtor rural, não deveria, mas é o normal, esse grupo ficou sem saída. E aí, as recuperações judiciais acabam sendo inevitáveis. Por isso que eu, como praticamente acho que é exagero falar um ativista, mas um defensor do Instituto, né, um entusiasta do Instituto como uma ferramenta de proteção do devedor, eu vejo com uma certa desconfiança esse discurso de que há um mercado de RJs, que há uma explosão que está se incentivando a propositura de ações de recuperação judicial, porque alguém deve estar ganhando alguma coisa com isso. Quem está realmente na linha de frente ali, que conhece a realidade do produtor, que tem contato com produtores o dia todo, como acontece com a gente aqui, e que recebe os números que eles nos trazem e ouve os depoimentos, sabe que não tem nada inflado, nada incentivado ou mascarado, é simplesmente o caminho que resta, porque a maior parte deles, a única alternativa é perder absolutamente tudo. Sim. Não sobrar nem a casinha da cidade. E agora a gente ainda está passando por um outro fator, tá? Tem todos esses 4 fatores que o senhor elencou de dificuldades que nós produtores estamos tendo em produzir. E agora as empresas, muitas das empresas, né, que estavam assessorando, financiando ou fornecendo produtos para os produtores também entraram em processo de recuperação. E aí é o produtor que está do lado de cá querendo receber. Então a gente teve casos aqui no Mato Grosso de empresas que receberam soja, milho, receberam os grãos e aí falaram, galera, falência. Na verdade, teve uma que abriu falência, se eu não me engano, a outra abriu RJ, não tenho certeza. Mas e aí, o produtor que tinha todo aquele seu capital pensado ali para pagar as dívidas dele, ele também vai se apertar e talvez ele também tenha que correr atrás do RJ para resolver as coisas dele. Então, também pode ser a gente tá no meio da cadeia, né? A gente é um elo mais fraco aí no meio da cadeia. Exatamente. A cadeia do agro é muito complexa, né? Ela não é só o produtor, né? Ela tem todo um ecossistema
ecossistema que movimenta o Brasil mesmo, né? Assim, não por acaso a participação do PIB, se não me engano, é algo perto de 25% aí da cadeia toda, porque a gente tem desde o agrônomo que trabalha como, né, um consultor ali, até a revenda, até o mecânico da máquina, enfim, são incontáveis as funções que dependem daquela semente germinar, de dar soja, de ser vendida e gerar o produto final ali para pagar todo mundo. É uma cadeia muito complexa. E quando você tem revendas entrando em recuperação judicial, na minha visão, isso do ponto de vista de comunicação, vamos dizer, né, de imagem do Instituto, eu vejo isso como positivo, porque um dos agentes econômicos, né, que mais criticam o Instituto de uma Recuperação, ou que mais criticaram no passado e foram mais atuantes nos bastidores nessa reforma de 2020, foram justamente as multinacionais revendedoras de insumo, né, porque conseguiram, inclusive, até aprovação de algumas exclusões de créditos que fazem muita diferença hoje na recuperação de um produto rural. Por exemplo, o barter, né, essa troca de grãos por produto, né, que esse tipo de dívida a gente não consegue colocar no plano de recuperação. Tem teses para blindagem, enfim, para que a gente tem decisões dos dois lados, mas sempre a gente tem que avaliar o caso a caso, né, se é possível, naquele caso concreto, a gente pedir uma exceção, né, a esse artigo da exclusão do barter, da extrema necessidade do produtor ali, e ainda assim alguns tribunais têm decidido favoráveis, alguns contrários, então é uma tese ampla, né, ainda não está consolidado. E esse é um exemplo, né. E aí quando a gente vai para o outro lado do balcão, que agora essas revendas estão pedindo recuperação, isso também derruba aquela teoria de que as RJs acabariam, por exemplo, com o sistema financeiro, porque se a gente for olhar a questão das revendas, o que tem acontecido é que elas têm tido clientes inadimplentes, mas nem todos os inadimplentes estão em recuperação judicial. Talvez, se estivessem, não estariam inadimplentes. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. A gente não deve olhar com preconceito para os sistemas de reestruturação, porque isso é igual, comentava-se no passado, né, como você tratar, por exemplo, a questão, um tabu familiar na questão de drogas, por exemplo, né? Não vamos falar sobre isso aqui na família, não, porque esse assunto não entra em casa. Pronto, virava um tabu. Fatalmente aquela família teria alguma pessoa dependente de química de alguma forma, porque estava desavisada ali naquele contexto, não entendia riscos, etc. É um exemplo talvez bobo que eu tenha citado, mas onde eu quero chegar alguns temas precisam ser discutidos sem tabu, de forma clara, né? Empresários têm problemas, sim, é assim que funciona. Empreender é arriscado. E quando eles têm um problema, o que a gente vai fazer? Vai deixar quebrar ou vai reestruturar? Em que momento a gente já consegue identificar em que eles estão com algum problema e que a gente pode já usar uma legislação para protegê-los e para proteger o credor também, porque a gente tem que sempre lembrar disso que a gente falou no começo. A recuperação judicial, em última análise, ela protege o credor, não só o devedor, né? Para que ele possa receber um pouco mais do que receberia num caso de falência e para que ele continue tendo relações comerciais com aquele agente econômico, porque se o número de falências aumenta, você concorda que, ou vocês, né, ouvintes todos concordam que essa cadeia toda vai ser prejudicada? Então, se tem menos gente produzindo porque faliu, enquanto essa terra estiver ali indo para leilão e etc., ou numa massa falida, integrante de uma massa falida que está sem dono, está ali parada, tudo que era consumido por ela em termos de insumo, de mão de obra e etc., vai deixar de ser consumido, então vai cair o faturamento da revenda, vai cair o faturamento da empresa que vende diesel, vai cair naqueles funcionários da fazenda vão para a rua, vão ter que arrumar emprego na cidade. Existem estudos que já ouvi até de um ex-juiz muito atuante na área de recuperação judicial que comentou numa das inúmeras aulas que eu tive a oportunidade de assistir com ele, que quando ele era juiz numa cidade interior, ele percebeu que a violência doméstica tinha aumentado em razão da falência de uma empresa da cidade, porque aquela falência tinha desaparecido, né, feito desaparecer boa parte dos empregos. Com isso, as famílias tiveram a renda diminuída, as pessoas com menos dinheiro têm mais tensão, aumentou-se a briga entre os casais. Quando tem briga, as brigas, algumas delas fogem do controle e geravam violência doméstica. Então, ou seja, um problema econômico gerando um problema familiar. Então, a gente tem que olhar para essas questões de recuperação, né, para esse momento que o agro enfrenta, sem muito tabu, sem muita ideologia, vamos dizer assim, ou sem
sem os extremos, sem ser, eu sou pró-credor ou eu sou pró-devedor. O devedor que entrou em recuperação judicial é um sem vergonha e o credor é um coitado. Não é bem assim, não existem polos tão distintos. É uma relação que aconteceu, né? Cada um tinha ali a sua expectativa e que, por algum momento, no nosso caso aqui, que a gente citou 4 ou 5 fatores, ela sofreu um revés, ela sofreu uma mudança de rumo. Então a gente precisa sentar e corrigir isso de alguma forma, né? E aí o Estado entra protegendo, no caso de uma recuperação judicial, de uma extra também, nesse sentido, né? Para que se chegue a um acordo. E pro produtor, assim, a gente comentou quando um produtor começa a enxergar que o problema tá vindo, tá chegando e que pode ser o momento para ele correr atrás de pensar e estruturar uma recuperação judicial. Nesse caso, como é esse processo? Porque eu sei que tem muita individualidade de caso a caso, mas também tem um passo a passo mínimo aí para ser seguido. Qual seria esse passo a passo ou esse trâmite inicial? Primeiro de tudo, uma recuperação judicial, ela não deixa de ser uma ação judicial, né? Eu vou fazer um asterisco aí, depois comentar um pouco mais adiante, que ela, em hipótese alguma, ela é só uma ação judicial. E aí é outra preocupação que a gente tem que ter, a gente vai tratar daqui a alguns minutos. Mas o início de tudo é uma ação. Então, naturalmente, ele vai precisar de um escritório de advocacia, né? Não dá para propor uma recuperação judicial só com os outros pilares que integram um sistema de recuperação. E quais são esses outros pilares, né? Que podem estar contidos dentro de um serviço oferecido por um escritório ou podem ser contratados independentemente, né, um do outro. Mas a gente precisa, portanto, de um escritório de advocacia para cuidar das questões legais. A gente vai precisar de uma consultoria para reestruturação. Então, aquele negócio só chegou ao ponto de precisar de uma recuperação judicial porque em algum momento houve decisões erradas que foram tomadas. E isso o produtor tem que ter essa consciência, né? Por mais que o contexto tenha sido desfavorável, mas em algum momento ele pode decidir, por exemplo, não vou plantar esse ano e vou arrendar, ou eu vou... Enfim, inúmeros casos, mas tem decisões ali que precisavam ter sido tomadas. Vou me alavancar? Não vou, e etc. Vou fazer um hedge? Não vou, né? São decisões que foram tomadas. Então é importantíssimo que o produtor tenha uma assessoria nesse sentido também de reestruturação. Um terceiro ponto é o ponto negocial, né? É um outro pilar de uma recuperação. Então a gente precisa ter uma estrutura sólida de negociação para entender o funcionamento de um credor, né? Quais são as dores do credor, os pontos que mais doem, né, em quem é o dono do dinheiro, e onde estão as oportunidades de chegar a um consenso, além do discurso, né? Porque quando você vai no banco nunca dá nada, né? Nunca dá para negociar, nunca dá para fazer nada. Mas aí a gente tem a gente conhece onde é que realmente dá para chegar, né? Sem a gente ser irresponsável com o setor, mas ao mesmo tempo tentando garantir alguma chance de reestruturação, né? E o outro pilar, sem dúvida, é o contábil, né? A gente tem numa ação de RJ um acompanhamento contábil que precisa ser feito. Isso tudo isso que eu falei são os pilares, né? Agora, o passo a passo, o mais interessante é você procurar um profissional, um escritório que ofereça isso tudo junto, que aí você vai num lugar só, né? A gente aqui no escritório, a gente oferece toda essa estrutura de uma vez só. Então, o produtor não precisa contratar a gente, depois contratar o outro, né? A gente já entende o ecossistema e já planeja tudo. Uma vez que foi dado início, né, nesse processo de recuperação, o principal desafio, no caso do produtor rural, é justamente a estruturação contábil, por incrível que pareça. Porque o produtor rural, na maioria das vezes, opera na pessoa física, né? E a recuperação judicial é um instituto que nasceu para proteger a sociedade empresária e o empresário. Ou seja, são nomenclaturas diferentes, né, de uma atuação em pessoa física, né? As exigências de contabilidade de um produtor rural são diferentes. Então, a gente não tem necessidade de produzir um DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, por exemplo, para um produtor rural no dia a dia. Ele não tem essa necessidade, mas a gente precisa de um DRE para propor uma RJ. A gente não tem necessidade de fluxo de caixa projetado para um produtor rural no dia a dia dele, mas a gente precisa produzir um fluxo de caixa projetado para propor uma ação. Então, são questões documentais que, até mesmo aqui para nós, o escritório, a gente foi adaptando a nossa prestação desse serviço para entender como que a gente poderia ajudar mais o nosso produtor rural. Hoje a gente tem parceiros, inclusive, que atuam nesse sentido com a gente, né, para organizar essa casa, digamos assim, né, a casa contábil
contábil, né? Além de ter aqui dentro profissionais que auxiliam esses parceiros de fora. Então, a gente conseguiu construir um ecossistema para isso, porque realmente é uma dificuldade muito grande do produtor, né? Colocar os números ali. O outro passo é a produção dessa relação de credores. Para quem, por incrível que pareça, para quem eu estou devendo e quanto? Essa é uma pergunta que poucos produtores rurais sabem responder para a gente nas primeiras reuniões, né? A gente começa a conversar e fala, tudo bem, como é que a gente está então em relação a essas dívidas? Não são poucas vezes em que o número inicial da primeira reunião é multiplicado aí por 1,3, 1,5, ou seja, a gente tem 30%, 50% de erro no valor da dívida inicialmente conversado, né? Então esse também é um desafio, construir esse quadro de credores certinho, ver para quem que ele está devendo, como é que a gente consegue pagar isso, é um outro passo importante. Mas para tudo isso, tendo uma ajuda especializada, o produtor tem como construir, né, essa reestruturação. Então ela realmente é uma ação pesada, né, uma ação complexa, mas que se você tiver bem assessorado, bem estruturado, dentro desses pilares todos, né, a coisa flui, né? O mais importante quando a gente fala numa RJ é a gente não considerá-la apenas uma ação judicial. Acho que esse que é o maior erro também de alguns produtores. Buscar só um escritório de advocacia é pouco, né? E um escritório de advocacia que não tem os outros pilares, mesmo que não internamente, mas que não aconselhe, né, o cliente a buscar as outras estruturas, acaba tendo uma chance de sucesso bem reduzida num processo longo, difícil como esse. E temos um ponto também importante que a gente tem percebido dos nossos clientes, ou mesmo dos produtores que nos chegam aqui, que não se tornam clientes, mas que a gente percebe essa fragilidade, é que esse momento de endividamento, ele cria uma tensão emocional muito grande na família. Então, não dá pra gente pensar em reestruturar um negócio sem também cuidar das pessoas, né? De qualquer que seja o mecanismo, seja uma busca delas próprias por um aconselhamento terapêutico, ou seja por meio de um serviço do próprio escritório, enfim. Mas o produtor precisa entender que esse momento é delicado emocionalmente, e mesmo, isso não é fraqueza enfrentar um momento delicado emocionalmente, e que é preciso se fortalecer para passar por uma reestruturação, porque o credor está preparado para isso. Ele vai cobrar insistentemente, ele vai ameaçar, vai ser desonesto no sentido de informação, muitas vezes, né? Vai defender o dele, né? Vai defender os interesses dele. E o produtor, às vezes, não está preparado emocionalmente para isso, porque o produtor é muito mais simples, tem um modo de vida diferente do que a gente encontra aí no sistema financeiro, nas empresas urbanas. E essa diferença, ela acaba massacrando o produtor. Então, não é incomum a gente receber aqui produtores com pensamento suicida, com problemas familiares, com divórcios iminentes, com questões envolvendo briga entre irmãos, entre filhos, entre cunhados, enfim. E esse problema periférico à dívida, né, que vem junto da dívida, muitas vezes é negligenciado, não é tratado e não é nem aconselhado pelos escritórios. Então, também é um ponto que a gente tem que ter atenção. E assim, o produtor, ele tem, como a gente comentou lá no início, ele tem um senso de caráter, geralmente, né, de honrar meus compromissos. Então, ele se sente muito desconfortável de dever. Aquilo ali não é o normal pra ele, né? Ele não tá se sentindo bem com aquela situação. Uhum. E exatamente tudo isso vem agregando, né? Todos esses problemas que acompanham. E outra coisa que o senhor comentou, exatamente, que eu prestei assim atenção e eu fiquei pensando, me deixou pensativa, um produtor que ele já é mais organizado nas coisas dele, ou seja, ele sabe, ele tem um acompanhamento ali do fluxo de caixa, ele consegue saber certinho onde tá indo o dinheiro para que ele tá devendo, facilita também esse início desse processo, né? Porque ele já tá chegando com as coisas mais ou menos explicadas do tamanho do problema dele. Facilita demais, ele já facilita muito. É raro, muito raro, a gente tem, eu vou chutar o percentual aqui, mas talvez 10% dos nossos clientes têm um nível de organização que se aproxima do ideal, vamos dizer assim, né? O que a gente encontraria em empresas urbanas, zero, a gente nunca teve, né? Então sempre tem um trabalho de construção, né, desse material contábil, né, pra gente apresentar, lembrando que ele tem que ser, obviamente, uma contabilidade real, né? Então, assim, por isso que dá trabalho, porque ele não pode pegar uma folha lá e colocar números, né, assim, só para cumprir o que pede a legislação, né? A gente tem que realmente fazer a contabilidade retroativa, né? E isso, se isso já leva tempo quando ela está em dia, você imagina você fazer 3 anos e mais o período do ano vigente
de contabilidade atrasada, né? Então, por exemplo, se a gente vai propor uma ação de recuperação judicial agora em abril de 2025, a gente vai precisar da documentação contábil de janeiro a abril de 25 e mais 24, 23, 22. E aí, quando a gente recebe um produtor, por exemplo, que está sofrendo uma busca e apreensão de uma máquina, ou que tem uma consolidação de propriedade de fazenda iminente, que já foi notificado pelo cartório, que a gente tem 15 dias para resolver, como é que a gente busca a proteção do Estado se a gente não tem nem a documentação que a legislação exige para que a gente busque essa proteção? Esse é o problema de esperar demais, né? De chegar fora do timing, de ter o tabu do Instituto, né? De não falar sobre o problema em família ou em sociedade, ou fazer o trabalho ótimo, maravilhoso que vocês fazem, né? Aí no programa, ou no podcast agora, né? Que é justamente falar sobre o tema de uma forma franca, né? E aberta, né? Podendo ter até debates e discussões e opiniões contrárias, porque a gente também não é dono da verdade, né? Mas aqui, como eu estou envolvido muito diretamente com o devedor, a gente conhece o que acontece com os devedores, né? O que eles sofrem, quais são as inverdades que são contadas para ele, como que o sistema se movimenta e se protege. E como que isso acaba afetando essas questões. A gente tem uma ferramenta para esses casos iminentes, que é uma cautelar dentro da própria legislação, né, um pedido que a gente pode fazer, que é um pouco mais rápido, exige uma documentação menos extensa, mas que mesmo assim, se for algo deixado para a última hora, a gente não consegue resolver. Então, essa é a dica maior, assim, que eu acho que podemos dar para um produtor rural. Olhe sem medo para suas contas e não tenha vergonha de precisar reorganizá-las. Você não vai ser um pária da sociedade, você não vai ser um caloteiro na cidade, você não vai ser mal visto. Não é incomum a gente receber casos de produtor que fala, eu prefiro vender tudo a entrar com esse negócio aí de RJ. Né? A gente fala, mas não precisa, né? Você pode até vender se quiser, mas pelo menos vende com calma, vende daqui a 2 anos mais caro, negocia melhor essa dívida, depois você pode sair da atividade se quiser, mas não precisa esse desespero, né? Que é a construção de uma vida, muitas vezes é o patrimônio de gerações ali que está em jogo. E esse medo de ficar mal visto, de ter o nome manchado, muitas vezes ele é irreal, ele é produto só da ansiedade mesmo, né? Quando você vai para o mundo real, pode acontecer de você ter uma cara feia ali de um revendedor, alguma coisa assim, de um gerente de banco que não vai ficar tão feliz porque perdeu, né, o resultado da agência ali naquele ano, vai ter o bônus comprometido, pode ser, mas 15 dias depois vem um carnaval, vem uma chuva forte, vem um outro assunto, tem um acidente na estrada, tem alguma coisa, alguma coisa internacional, nacional, de governo, de política, de polícia, muda o assunto e a vida segue e ninguém mais lembra disso. E em abril de 2025 o produtor tal entrou com o pedido de recuperação judicial. Isso vai ser assunto uma semana, 2 no máximo. E enquanto que se você não reorganizar as suas finanças, vai passar pelo mesmo comentário, porque vai falir, e aí o comentário é até pior, né? Porque aí você sai do jogo mesmo e vai ter que fazer outra coisa. Então vai sofrer supostamente, né, os efeitos negativos dessa imagem do mesmo jeito, e vai acabar com pouco dinheiro lá no final, ou seja, saindo da atividade muitas vezes, perdendo muito patrimônio, coisa que não precisava se a gente tivesse uma conversa sem tabu sobre o assunto. E ainda falando sobre prazos e sobre o processo em si, eu acho que uma coisa que o produtor fica muito preocupado, porque, como o senhor falou, geralmente deixa pra cima da hora, deixa pra correr, quando a corda já tá chegando no pescoço, a gente corre. Mas acho que o produtor, até pra ficar um pouco mais fácil pro produtor entender, existe um prazo mínimo, máximo pra esses processos, ou médio, que o senhor tá acostumado a lidar aí com seus clientes? Tipo, se a gente conseguir organizar tudo em X anos, a gente consegue renegociar, ou até mesmo como ficam os juros nesse meio tempo, sabe? Porque demora, né? Nunca é do dia pra noite. Certo. A gente vai ter que dividir esse tema em duas contagens de tempo. Eu acho que fica mais didático. A primeira contagem de tempo é quanto tempo a gente leva do aperto de mãos com o escritório, por exemplo, até a gente ter a primeira decisão favorável, que é o deferimento do processamento, que é o início de uma recuperação judicial, por exemplo, né? Isso demora aí algo em torno de 90 dias, até 120 dias às vezes, porque a gente tem todo um prazo interno de organização de documentação, interno do produtor, né? Que ele precisa nos ajudar com essas informações e ajudar a contabilidade a produzir esses documentos. Tem o tempo nosso de organização da ação mesmo, e aí todo o tempo do judiciário, que aí foge um pouco do nosso controle, né? Então a gente tem comarcas que são mais rápidas e comarcas que são menos rápidas, né, para deferir o pedido. Então a gente já teve deferimentos em 1 semana
e a gente já teve em 3 meses, né? Quase 4 meses. Isso foge um pouco do controle. Então, a gente sempre orienta o produtor a não esperar, a contar com prazo sempre de 90 a 120 dias. Se as dívidas já estão vencidas, a gente vai precisar lançar mão dessa cautelar, né, que segura um pouquinho aí uma eventual execução e tudo mais, e uma medida de constrição, né, de retirada desse bem, até que a recuperação fique pronta. A gente considera que nós estamos quase em maio, né? Se a gente iniciar um processo hoje de recuperação judicial, seria maio, junho, julho, final de julho a gente pode considerar aí um deferimento, julho, agosto. Pois bem, começou que esse deferimento do processamento é o primeiro momento de uma recuperação judicial. O produtor ainda não está em recuperação judicial, mas ele pode ser considerado em processo de RJ, né? A RJ de fato dele só vai começar com a homologação do plano de recuperação, que vai acontecer mais ou menos um ano depois, né, pelo voto da Assembleia. Mas esse processamento é importante porque ele já inicia o período de blindagem, que no termo original americano é chamado de stay period, que é o período em que esse produtor não pode sofrer nenhum ato de constrição, nenhum arresto, nenhum penhora, nenhuma busca e apreensão. Ele fica blindado dos credores, ele está protegido dos credores. Essa é a grande arma da recuperação judicial. Então ele tem tranquilidade para isso. E em paralelo, ele não pode, nem que ele queira, pagar ninguém durante esse ano das dívidas passadas. As dívidas contraídas daquele dia em diante, óbvio, ele vai continuar pagando, né? Os compromissos assumidos ele vai continuar pagando. Mas o que for dívida assumida até essa data do deferimento, ele não pode pagar, nem que ele queira, senão é um crime falimentar. Então, esse não poder pagar é que gera esse burburinho, né? Que, nossa, deu um calote. Não é que é um calote, é uma pausa no pagamento. É porque o sistema foi criado para que todos recebam. E sem esse sistema de todos receberem, que é esse concurso de credores, o que aconteceria normalmente? Quem grita mais recebe primeiro. Então, o banco que executou ali recebe aquele pouquinho. Aí o outro executou um pouquinho, recebe mais um pouquinho. Pronto, acabou o dinheiro, os demais ficaram sem nada. Então, o sistema que foi criado para proteger o credor é justamente dessa forma. Olha, ninguém cobra ele, todo mundo fica quietinho por um ano, porque nós vamos sentar numa mesa e ele vai dizer, eu posso pagar tanto para você, tanto para você, tanto para você. Todo mundo vai receber, tá? Não é só os 2 primeiros que chegaram correndo, não. Ou quem tem a garantia mais forte. Então, esse período de blindagem é fundamental. Dura um ano, 6 meses prorrogável por mais 6 meses. Dura até um ano. Né? E nesse período é que a gente entra com a nossa equipe de negociação, construindo essa harmonia para haver a aprovação do plano. A partir da aprovação do plano, quanto tempo demora-se para sair de uma recuperação? Depende do plano, né? Depende do que foi pactuado no plano, depende de toda a estruturação financeira que a gente fez. Existe a possibilidade de entrar numa RJ 6 meses depois já sair, né? Dá para a gente fazer estruturações dessa forma, em que a RJ fica muito rápida, ela tem só esse período de tensão inicial e a gente consegue estruturar o pagamento de um recurso de terceiro, enfim, seria um outro podcast sobre isso, mas que a gente rapidamente consegue fazer o pagamento dos credores. Em outro caso, a gente pode estender isso por 10 anos, 15 anos e ir pagando aos poucos. Aí varia muito do que a gente pactuar no plano. As taxas de juros também. Um outro grande ponto fundamental na decisão de uma recuperação, né, pela tomada de uma recuperação judicial, é que nesse período de blindagem, pela legislação, os créditos estão congelados. Então vamos imaginar um produtor que tem uma dívida de 10 milhões de reais, corrigidas anualmente a uma taxa de 20%. Até na aprovação do plano, que normalmente acontece um ano depois, o valor que a gente colocou lá no início, que era o valor do título, é o valor que vai ser negociado na Assembleia. Ou seja, esse ano de juros, o produtor deixa de pagar. Então, olha o impacto positivo disso. Vamos imaginar um produtor que tem ali uma dívida de 10 milhões e ele tem uma capacidade de geração de caixa de 1 milhão por ano. Então, ele precisaria de pelo menos 10 anos para pagar a dívida dele. Sobraria, portanto, para ele ali 1 milhão nesse primeiro ano. Mas ele tem 10 para pagar. Ele vai pagar esse 1 milhão para quem chegar primeiro, vai ficar devendo 9, vai ficar enforcado do mesmo jeito, sem caixa para a próxima safra, morrendo do coração ali, como é que eu vou arrumar dinheiro para plantar? Tendo esse período de blindagem, além dele não pagar 2 milhões de juros naquele ano, esse 1 milhão que ele iria pagar para os demais, ele fica em caixa. Ele não precisa fazer pagamentos de dívidas. Então, ele sozinho gera um caixa para produzir a safra seguinte, para depender menos de financiamento. Então, essa é uma outra beleza do sistema também. É criado para proteger e para dar um fôlego para o produtor. Um outro tema que é fundamental a gente tratar também, que é mito, é a questão do crédito pós-RJ, que muita gente fala, já vimos chegar aqui. O produtor fala, não, porque o gerente do banco procurou, falou que até a 19ª geração da minha família ninguém vai ter crédito se eu entrar com esse negócio aí. Aí a gente fala, não, isso é uma jogada não honesta, não real, né? Não é assim que acontece, né? Claro, durante a vigência da recuperação, no sistema financeiro representado pelos bancos, você vai ter uma dificuldade maior de crédito, mas não é nem porque é proibido ter crédito de banco em recuperação
recuperação judicial, não. É porque, em razão de algumas normativas do Banco Central, esse dinheiro fica um pouco mais caro. Então ele está disponível, mas ele é caro. Como o dinheiro já está caro, quem não vai querer pegar o crédito do sistema financeiro somos nós, produtores, né? Assim, é você mesmo. Não é o banco que não vai querer te dar crédito, é você que não vai querer o crédito. Mas aí a gente tem outras opções que são fundos de investimento, fundos de imobiliários que trabalham com aquisição de terra, né? E geram um recurso ali para fazer o pagamento. Enfim, a gente tem acesso a crédito. E com as revendas, né? Com o restante do sistema, o crédito não é prejudicado, porque após uma recuperação judicial, é aí sim que dá certeza pro vendedor do insumo, etc., que o produtor vai pagar, porque ele não pode deixar de pagar, né? Se ele já está em RJ, ele deixa de pagar uma dívida pós, é um ato de falência automático, ele aí tá quebrado. Então, é muito mais seguro você vender para um produtor em RJ do que você vender para um produtor que não está em RJ, porque ele pode entrar a qualquer momento. Então, são mitos que a gente precisa ir tratando para que o sistema entenda que não é um monstro de 7 cabeças, pelo contrário, é algo feito para ajudar todo mundo. Show de bola. Pra gente já ir pra finalizar, doutor, se o senhor pudesse dar uma dica pro produtor, que a gente falou de várias coisas aqui, a gente levantou e realmente a bandeira para quebrar esse tabu, de falar desse tema e tudo mais, mas qual dica você daria pro produtor que pode precisar de um RJ? O que você diria para ele? Para tentar resumir em poucas palavras esse seu pedido, eu diria, primeiro, não tenha medo, e depois não se preocupe, e depois vai ficar tudo bem, né? Acho que essa é a ordem das coisas. O não tenha medo não tenha medo de procurar ajuda, não tenha vergonha e não tenha medo. Acho que eu colocaria, né, essas duas palavras, né? Porque o produtor precisa de orientação. Então, da mesma forma que ele entende muito sobre como produzir um grão, vai existir um profissional que entende muito de como reorganizar a situação financeira dele. Então, sozinho parece uma barreira intransponível, né? Quando você está dentro de uma dívida e você olha muitas vezes para o seu grupo econômico familiar ali, né, a esposa, um irmão, um pai, mãe, e eles sentam na mesa ali, os produtores, para falar, puxa, como é que nós vamos pagar o banco? Às vezes parece impossível, mas sempre tem um jeito, né? Então, não tenha medo, acho que é um bom começo. Depois disso, é confiar, né? Confiar porque é um processo difícil, longo e que vai ser muito sabotado ao longo do caminho, seja por pessoas próximas aos credores, seja pelos próprios credores, né? Ou seja por quem não entende nada do assunto mesmo e tá falando, sei lá, o que leu numa mensagem de WhatsApp, alguma coisa assim, o que ouviu falar, não, né? Sem muito embasamento. Então, tem que confiar, né? E no final dá tudo certo, porque eu particularmente nunca vi uma RJ que foi pior do que uma não RJ, dos casos que eu trabalhei, graças a Deus. Então, se bem orientada e se proposta, né, no momento necessário, né, realmente numa situação de crise em que a única saída viável é uma reestruturação desse tamanho ou dessa natureza, a RJ sempre dá certo, porque as ferramentas que a gente tem para frear credores são únicas. Você não tem hoje nada que combata uma alienação fiduciária com a mesma efetividade de uma recuperação judicial. Nada que impeça uma penhora de grãos, por exemplo, da mesma forma que uma recuperação judicial. Não existe. O sistema foi, ao longo de décadas, se aprimorando para executar o produtor, né, para receber esse crédito de volta. Então, a RJ é o divisor de águas, é o que chegou para dizer para o produtor assim, tem um outro caminho, só mantenha calma. E no final, dá tudo certo. Basicamente é isso. Show de bola. Doutor, eu queria primeiro de tudo agradecer pela sua participação aqui hoje no Agro em Pauta, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, do seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que muita gente gostaria de saber mais sobre esse assunto e tá tendo a oportunidade aqui agora. E também aproveitar para deixar aí pro pessoal o que o senhor, se alguém ficou com dúvida, alguém quer saber mais, como que entra em contato com o senhor, quais são as redes, como que o pessoal encontra você? Nosso Instagram, eu acho que é o nosso mecanismo de informação mais popular hoje em dia, né? É João Domingos Advogados, desse jeito mesmo, né? @João Domingos Advogados. Então vocês podem nos encontrar por lá. E o meu pessoal é Rafael VZ Durante, né? V de verde, Z de zebra, Durante. É o meu Instagram pessoal.
pessoal. Mas, Lígia, eu que agradeço, assim, mais uma vez foi um prazer estar com você e estar aqui no programa. É sempre muito gostoso esse formato de conversa que a gente desenvolve, né, que você propõe para os seus entrevistados. E quando a gente tem temas espinhosos, assim, polêmicos como esse da recuperação judicial, o que a gente mais precisa é tempo de fala mesmo, é conteúdo jogado, porque a gente precisa orientar, né, a gente precisa mostrar o que existe por aí. E esse espaço é fundamental. Então, obrigado da minha parte, né, o agradecimento é meu. Imagina. E então, meu povo, vocês estão ouvindo, muito obrigada por serem acompanhado até aqui. E não se esqueça de que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. E para não perder, vocês podem assinar o podcast em qualquer agregador de podcast. Então a gente já tá lá no Spotify, Apple Podcast, então você consegue acompanhar. Acompanhe também os outros podcasts da casa. A gente tem o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do Brasil. E também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que está no YouTube e ela é por temporadas, então vocês podem acompanhar por vídeo também. E para finalizar, o do meu parceiro, Lucas, do AgroItech, para saber tudo de tecnologia do agro. Então, sigam as nossas redes sociais. Se vocês tiverem sugestões de pautas, de convidados, de temas pra gente conversar aqui, podem mandar no meu Instagram, @LígiaPedrini, ou no Instagram do podcast, que é @agroempautapodcast. E só para lembrar vocês, nunca, jamais apostem contra o agro. Então é isso. Até mais, pessoal! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.